Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus e rogamos a Ele que nos envolva a todos com muita alegria e esperança, e que assim seja. Bom pessoal, hoje o nosso tema é do Livro dos Espíritos e eu vou tratar do capítulo 2. O capítulo 2 trata sobre os elementos gerais do universo e o primeiro item é conhecimento do princípio das coisas. E aí é importante a gente pensar, quando nós refletimos, sobre a ação de Deus. Nós falamos na vez passada sobre que é Deus, e sobre as provas da existência dele. Nesse capítulo 2, Kardec traz alguns questionamentos sobre o conhecimento do princípio das coisas. Será que é dado a nós conhecer o princípio de todas as coisas? Saber como tudo iniciou, aquela história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, Kardec inicia na questão 17 fazendo essa pergunta. E os espíritos respondem que não, que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Mas ele insiste, mas será que um dia o homem penetrará no mistério das coisas que estão ocultas? Será que um dia nós vamos conhecer tudo? E aí os espíritos dizem que o véu se levanta para o homem à medida que ele se depura. Porém, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. O que ele quer dizer? Que nós precisamos evoluir a cada dia para entender a fundo certas coisas. E aí, Kardec conduz a conversa com os espíritos por meio das investigações científicas. E ele fala que por meio das investigações científicas, das pesquisas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Será que o homem não pode descobrir isso por meio das pesquisas? E eles dizem que a ciência foi dada ao homem para o seu adiantamento em todos os campos. Mas o homem não pode ultrapassar os limites fixados por Deus, Então, gente, ele fala aqui para a gente entender que a ciência, ela nos foi dada por Deus, para que a gente evolua, para que a gente cresça e promova o nosso adiantamento. Mas quanto mais é dado ao homem acesso a esses mistérios aí, mais cresce a nossa admiração, a admiração do homem pelo poder, pela sabedoria do Criador. E Kardec ainda diz que seja por orgulho ou seja por fraqueza, a sua própria inteligência faz joguete da ilusão, Que o homem amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa ele mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções do nosso orgulho. E aqui faz a gente pensar quantas descobertas científicas, quantas coisas boas o homem criou, por meio da ciência, por meio da investigação, por meio da necessidade, para que ele possa melhorar a nossa vida. Por exemplo, esse meio que nós estamos utilizando para conversar, Nós estamos usando a tecnologia do celular, dos vídeos gravados, da internet, para transmitir esse nosso conhecimento. Antes disso, nós temos uma outra tecnologia que também foi criada pelo homem, que é o livro, O livro é uma tecnologia que foi criada pelo homem para registrar esses ensinamentos. Então, gente, tudo isso que nós aprendemos, a cura de uma doença, igual agora estamos todos ansiosos por uma vacina que resolva a questão dessa pandemia, desse Covid, que nós possamos ter uma resposta da ciência para esse vírus que está aí ressignificando a vida de tanta gente. E Deus permite que a ciência exista para isso, para que a gente evolua. Quantas pessoas já descobriram coisas fantásticas para mudar a nossa vida, para mudar o nosso jeito de ser e que ha facilitado a nossa vida. Então isso não é coisa só do homem. Tudo que o homem faz é permitido por Deus. Então, quando a gente fala assim, vou deixar que Deus cuide de tal coisa, tô doente, que Deus vai curar. Deus cura também por meio da ciência, por meio do medicamento que nós temos acesso, por meio das pessoas que se aproximam de nós e que sabem cuidar de nós, os fisioterapeutas, os profissionais de saúde, médicos, não é? Todas essas pessoas são ainda instrumentos de Deus para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E para finalizar esse capítulo, Kardec ainda pergunta se fora das investigações científicas o homem pode receber comunicações de ordem mais elevada, Se ele vai, de alguma forma, aprender alguma coisa sobre o testemunho dos sentidos fora das investigações científicas. E ele fala que se Deus julgar útil, ele pode sim revelar o que a ciência não consegue aprender. E aí, para finalizar o nosso raciocínio, eu vi uma entrevista de um físico norte-americano
americano essa semana, e que ele fala que as leis da ciência, que a ciência não veio para brigar com a religião nem com a filosofia, mas que as leis da a ciência busca entender as leis que regem o universo. E que para ele, Deus poderia ser aí o significado dessas próprias leis. Então que a gente possa entender da importância, né, de estarmos todos nós juntos, unidos e abertos para o aprendizado, que a ciência, os ensinamentos, tudo que os homens conseguem desenvolver são coisas dadas por Deus, são oportunidades para a nossa evolução, oportunidades para o nosso crescimento. Então vamos deixar de ser egoístas e achar que a gente vai ficar parado de braço cruzado e Deus vai vir nos curar. Deus nos cura dando acesso a nós ao medicamento, ao tratamento, ao conhecimento, né? Então que Jesus possa nos abençoar e nos proteger com todo amor que há no universo. E que vocês fiquem à vontade para compartilhar esse e os outros vídeos e também o nosso canal do YouTube para todas as pessoas que vocês creem que essa mensagem faça sentido. Um grande abraço e uma excelente semana a todos.